e é um projeto que tem a ver com naturopatia, que é aquilo... Pronto, eu sou naturopata e sou licenciada em nutrição e sou nutricionista, embora esteja ainda em processo de inscrição na ordem, porque estou inscrita em Espanha, onde também trabalho. Vivo aqui, mas também em Espanha trabalho aí. E, portanto, as patas sobre as que apoiam o projeto é, por um lado, a nutrição e, por um lado, as plantas medicinais. Eu trabalho muito com plantas medicinais. Dentro da naturopatia há muitas técnicas que se podem escolher, mas eu escolhi as plantas medicinais e fiz formações específicas para plantas medicinais na saúde da mulher. E depois, outra ferramenta que eu uso muito é o fertility awareness. É difícil dar uma definição em português, seria a fertilidade consciente, embora é uma perífrase tão complicada para uma coisa que deveria ser tão básico em todas nós, mas é que não é. E que depois, se quiserem, posso explicar mais sobre isso, mas pronto, esses são os grandes pilares onde me apoio. E sempre gostou destas áreas da saúde, da nutrição, ou como é que foi lá para Não, eu tenho um percurso assim um bocado com todo. Sim, por um lado pelo outro. Sim. Não, mas pronto, dei muitas voltas antes de chegar aqui, ou seja, eu de fato vim a Portugal com uma bolsa de estudo em 94. E na altura eu ainda estava a acabar a licenciatura, coisa que depois fiz em literaturas estrangeiras, portanto. Um bocado diferente, sim. E eu estudava em Itália, estudava língua e literatura portuguesa como primeira língua, depois tinha espanhol e inglês. E o foco principal digamos, do programa do ano que acabei por vir cá era os descobrimentos portugueses, porque na altura, 1994, começava a haver as preparações para as comemorações dos descobrimentos portugueses, né, que depois culminaram com a Expo 98. E por acaso a professora que eu tinha lá em Itália era uma especialista nessa área e acabei por escrever uma tese sobre isso e fiz um mestrado sobre isso na Nova, portanto fiz todo um outro percurso. E depois de um ano na Bélgica e acabei aqui dando aulas no Instituto Italiano de Cultura e na Universidade Católica. Isso tudo cheguei a um ponto em que era tudo muito bonito, mas não estava absolutamente satisfeita e decidi mudar de vida. Houve vários acontecimentos pessoais, entre os quais a morte da minha mãe, em que eu percebi, ok, eu tenho que fazer aquilo que eu gosto, porque realmente a vida é curta demais para ser usada assim. E uma das paixões que eu sempre tinha tido eram as plantas medicinais. E, em parte, isto me vinha da minha mãe. A minha mãe era também uma pessoa que estudava muito esses temas. E outra grande paixão que eu tinha era a nutrição, por questões práticas. Eu, desde criança, não conseguia comer carne nem peixe. Ou seja, era vegetariana por instinto. E isto levou-me a mais ou menos aos 10 anos, ficou oficial na minha casa que, pronto, era para esquecer, eu nunca ia conseguir comer aquilo. E a minha mãe começou também a investigar mais, a ler sobre o assunto, e percebemos que existe todo um caminho nesse aspecto e, portanto, fui sempre obrigada a seguir muito de perto aquilo que comia e como comia, enfim. E, portanto, depois acabei depois de todo o meu percurso em naturopatia, acabei também por entrar na faculdade e voltar a estudar nutrição, porque era também uma área que tinha que seguir. E como é que foi enverdar? Porque veio de um lado de letras, de humanidades, e como é que foi enverdar para algo mais ligado à saúde? Eu acho que venho das letras porque fui sempre encaminhada para lá, em criança. Toda a gente me dizia, tu és boa a escrever, tu gostas de ler, tu és menina de letras. Eu fui um bocado... E porque realmente eu gostava muito disso, mas também tenho uma mentalidade que resulta-me muito fácil o outro lado. Pronto, tenho uma certa facilidade. Gosto imenso mesmo. Gosto, de fato, há imensos anos que tudo o que eu leio já não é ficção, já não é literatura, já é só mesmo ensaios e é sobre esses temas. E tenho mesmo esse gosto. Portanto, para mim não foi difícil, até porque a escola, pelo menos tal como ela era em Itália, agora não sei, porque não vivo lá há muitos anos, mas a escola nos preparava na altura para tudo.
Ou seja, os estudos que eu fiz, até aquilo que vocês chamam 12º, que para nós era o 13º, porque lá temos, acredito que ainda é assim, temos 13 anos de escolaridade, não 12. Eu escolhi o liceu clássico, lá tínhamos, além das matérias humanísticas, tínhamos grego, tínhamos latim, tínhamos história, filosofia, etc., mas tínhamos também todas as matérias científicas, ou seja, nunca deixa de haver um dos lados e, de fato, antigamente era assim, a maior parte dos médicos que entravam para a faculdade de medicina vinham desses estudos, mais do que do liceu científico. Portanto, não foi um obstáculo nesse aspecto, não havia nada que eu não tivesse bases, de alguma maneira, quando entrei na faculdade, essa última, nutrição. E por que dedicar-se ao lado do feminino? Porque isso inicialmente não era assim, não tinha pensado nisso, mas a vida dá voltas. A vida dá voltas e só foi mais ou menos quando me tornei mãe pela primeira vez. Eu me tornei mãe bastante tarde, fiz tudo muito tarde. Então, quando fui mãe a primeira vez, eu tinha entre 36 e 37 anos. E eu não sabia nada, até porque aos 35, mais ou menos, eu pensava seriamente que eu nunca iria ter filhos, porque eu não queria ter filhos. Eu não queria mesmo, eu detestava só a ideia. Depois mudei, assim, foi assim, um processo. De repente, afinal quero. Sim, foi assim um bocado, também foi um processo. Mas, portanto, eu não sabia absolutamente nada. Estava sozinha aqui, eu vivo num país que não é o meu, a minha mãe já não estava aqui. Não tinha muitas referências e havia em mim um instinto forte em fazer coisas que eram diferentes daquilo que eu via e que era considerado o padrão, desde a forma como como se lida com o contato físico com o bebê, essa ideia de que quando ele chora é por manha ou por birra, e eu sentia aquilo como uma coisa altamente fisiológica para mim e para o bebê. Tinha dificuldades na amamentação e eu estava absolutamente certa de querer amamentar. Portanto, tive que ultrapassar uma série de dificuldades e não encontrei, assim, grandes apoios naquilo que é a assistência médica convencional. Tive que recorrer a outros canais. E também, dentro da minha área, não estava a ver nada. Não estava a ver nada, assim, que me desse respostas. Então, eu tive que fazer todo um caminho por mim. E descobri o mundo da amamentação, fiz formação da OMS, Unicef, sobre a amamentação, tanto conselheira de amamentação. O parto também foi assim, né? O parto eu tinha certeza absoluta de não querer um parto instrumentalizado e medicalizado, mas também era uma coisa que vinha de mim, nunca tinha estado em contato com isso, portanto lá também fiz um caminho. Foi tudo muito assim, mas senti-me tão sozinha e que comecei a perceber que, pelo menos essa primeira fase da vida, fazia falta algumas pontes. E outra coisa, filhos vegetarianos. Eu sou vegetariana, meus filhos não iam ser outra coisa. Eu tinha amigas médicas a dizer-me, o teu bebê chora muito e mama muito porque tu não deves ter proteínas. Isso é uma babaquice, do ponto de vista científico, não faz sentido nenhum, percebem? Então, tudo isso, estava constantemente, tinha quase remar contra a corrente, e pronto, senti que tinha realmente necessidade de construir algumas pontes entre certas áreas. E depois, à medida que os meus filhos, depois tive outro, que os filhos foram crescendo, também comecei a sentir que no fundo, em tudo que tinha a ver com certos rituais de passagem na vida das mulheres, tinham essa necessidade, ou seja, existe uma forte necessidade disto em relação, por exemplo, às meninas quando se tornam mulheres, né, quando começam a menstruar, também existe uma enorme falta de informação, para além daquilo que é um currículo escolar altamente focado só na biologia, sem considerar todas as dimensões psicológicas, emocionais ligadas ao fato de menstruar, não é? O fato de não dar ferramentas de literacia de saúde, considerar a menstruação como um sinal de saúde e uma ferramenta para perceber como é que o nosso corpo está. Isso tudo falta completamente. Depois temos toda a maternidade, que já sabemos como é, depois temos todas as questões ligadas ao envelhecimento, se quisermos chamar assim, ao fato que quando nos aproximamos da menopausa também temos um vazio, temos como um tabu
E muitas mulheres da minha idade, eu tenho 48, muitas mulheres da minha idade, ou mais jovens, têm problemas a reconhecer alterações absolutamente fisiológicas como tais. E, portanto, lutam muito contra isto. Existe muita tendência a medicalizar aquilo que Que é natural. Que é natural e é óbvio que o avião sempre abana. Eu sempre digo isso. O avião abana quando descola e o avião abana quando aterriza. Portanto, é normal que nessas fases tão críticas da nossa vida, nós vamos abanar, é evidente. Não podemos estar constantemente anestesiadas e constantemente sempre iguais, como se pretende. E acho que acompanhar todos esses processos é uma coisa que faz muita falta ainda. Ainda tem muito caminho por fazer. E através do seu projeto, quais é que são os desafios ou quais é que são os serviços, o que é que costuma fazer? Eu gosto muito de duas coisas. Eu gosto muito do contato um a um, portanto, é a questão das consultas. Mas depois também gosto muito da formação. Lá está, eu fui professora durante uns anos, embora não dessas áreas, e gosto da formação. Acho que nos grupos também se criam dinâmicas interessantes, as pessoas fazem perguntas e criam-se vínculos, criam-se relações profundas. Portanto, é importante que essas formações sejam presenciais. Então, por exemplo, aos poucos, nesses anos todos, fui criando materiais para aquilo que é hoje um curso, que eu chamei de Curso de Saúde Integral da Mulher, e que precisamente toca várias áreas, e que aos poucos fui também trazendo outras pessoas para dentro, porque há áreas onde eu não domino. Sim. Então fui convidando pessoas, por exemplo, da área da fisioterapia específica do pavimento pélvico para todas as questões da saúde do pavimento pélvico, fui convidando pessoas da área da cosmética natural, da área do bodywork, portanto, de ferramentas mais físicas, da psicologia. Portanto, agora estou muito contente desse projeto, porque realmente acho que tenho conseguido até agora tocar os temas que sinto que são mais quentes e mais onde as mulheres precisam mais apoio. E usar um bocado essas ferramentas que é onde me sinto mais forte. Nutrição, as plantas medicinais, estilo de vida. E quais são as perguntas que lhe costumam colocar mais? As perguntas que colocam mais, bom, são muito variadas, né? Depende muito da fase em que as mulheres se encontram. Mas geralmente é qualquer coisa como: tenho problema X, o que é que eu posso fazer em relação a esse problema X, sem ser fazer um tipo de medicação hormonal que resolva ou que ponha um lençol em cima disto. Porque a resposta, muitas vezes, da parte da medicina convencional é sempre muito, quase, no fundo, para 80% das questões, por exemplo, relativas ao ciclo menstrual, é quase sempre anular esse ciclo menstrual com pílulas de contracepção hormonal. Quem diz pílulas diz outros meios de contracepção hormonal, que o que fazem, na verdade, é suprimir o ciclo menstrual. Simula o ciclo menstrual porque há sangramentos, né, por exemplo. Mas isso não é menstruação. E, então, essas pessoas perguntam frequentemente: como assim, isto não é menstruação? Não, não é menstruação. Isto é um sangramento, podia não estar lá. De fato, as novas formulações já tiraram, muitas dessas novas formulações já não tem por que colocar esse sangramento até. Porque foi posto lá no início, nos anos, quando foi, 57, quando foi aprovada a primeira pílula, no 61, porque as mulheres tinham medo de ficar: mas estou tomando essa pílula agora, será que estou grávida? Porque eu não menstruo, acho muito estranho. Então, eles puseram lá uma semana de suspensão para a mulher sangrar, era uma suspensão de hormonas, que de repente faziam endométrio descamado.